Muito bom dia para você. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás, ao vivo aqui no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira começou quente, né? Estamos aí em torno de 28, 29 graus, mas em algumas cidades aqui do estado de Goiás, hoje deve atingir a marca de 42 graus centígrados. E olha que dos 246 municípios que Goiás tem, a metade, 123 deles, não chove há 5 meses, ou seja, há mais de 150 dias. É muita seca, não é? Vamos torcer, vamos pedir a Deus para que São Pedro libere a chuva para a gente. Estamos com imagens também ao vivo aí da nossa cidade. Você percebe ainda aquela fumaça, né, constante, resultado do tempo seco, das queimadas, dos incêndios que estão atingindo o nosso estado, tá bom? Então vamos começar o programa porque hoje tem muitas informações. Sejam bem-vindos ao Agora Goiás. Vamos começar falando de um trabalho muito importante, uma discussão que aconteceu na Assembleia Legislativa por meio da Diretoria de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho, que promoveu uma palestra sobre o seguinte tema: mitos e verdades sobre o processo de doação de órgãos e de tecidos. O evento faz parte das ações desenvolvidas pelo Legislativo durante a campanha Setembro Verde. Você vai acompanhar mais detalhes agora na reportagem da Patrícia Lee. Por que é tão difícil falar sobre esse tema? Se é uma realidade com a qual todos nós um dia vamos lidar, a morte. Seja de qualquer lado da história que você ou alguém tão querido próximo estiver, ser um doador de órgãos e tecidos é um ato de solidariedade e amor ao próximo. Nós precisamos de fazer com que esta casa leve não só para os legisladores, mas também para a população que aqui trabalha e aqui participa e vem aqui, essa questão de conscientização da doação de órgãos, que é de suma importância para salvar vidas. É preciso sim falar sobre esse assunto, fazer chegar a todos informações claras sobre o processo que envolve a doação de órgãos e tecidos. Em Goiás, a recusa familiar, que hoje se encontra em torno de 62%, impacta diretamente na efetivação de doações. O maior obstáculo para aumentar o número de transplantes está na escassez de órgãos. A doação precisa ser autorizada pelas famílias. Um só doador pode salvar até 8 vidas. Atenta a esse tema, a Assembleia Legislativa promoveu uma palestra sobre os mitos e as verdades que giram em torno desse processo. Coube à gerente de transplantes da Secretaria de Estado da Saúde, Catiúcia Freitas, falar sobre o tema. Muita desinformação, muitos mitos, e é extremamente importante que a gente esclareça, e tire as dúvidas da população em geral para que a gente possa mudar, essa realidade da doação de órgãos e dos transplantes. A palestra faz parte das ações do Legislativo que acontecem durante todo o mês em referência à campanha Setembro Verde, de incentivo à doação de órgãos e tecidos. Nós temos que ter essa consciência de amor ao próximo, de ter essa vontade de servir, para quem ainda que está nas filas com grande sofrimento, com esperança de vida. Um doador de órgãos ele pode doar coração, pode doar o pulmão, pode doar pâncreas, fígado, os 2 rins, pode doar também os tecidos, que são as córneas, válvulas cardíacas, a pele, tecido ósseo. Então, uma só doação beneficia várias pessoas. Nós vamos ter aqui na TV Alego, nesta sexta-feira, dia 27 de setembro, nós vamos ter uma entrevista com uma família. O Cauê foi doador e salvou outras vidas. Esses pais continuam vivendo os seus filhos em outras pessoas. Eu acho que é importante isso.
Gente, a doação é, acima de tudo, um gesto de amor. E a TV Assembleia está sempre abrindo espaço, a gente vai debater esse assunto. Estamos trazendo ao longo da semana e até o dia 30 especialistas, pessoas para falarem sobre a importância da doação de órgãos e de tecidos, tá bom? A gente continua nessa área de saúde também. Estamos recebendo aqui o Dr. Pedro Henrique Lemos Moreira, que é urologista. Dr. Pedro, está tudo bem com o senhor? Bom dia. Tudo ótimo, Júlio. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês aqui no programa Agora Goiás para falar de um tema tão importante como esse aí. Pois é, os cuidados da saúde dos adolescentes e dos jovens, né? O pessoal está se cuidando ou não? Ó, o que acontece na maioria das vezes, né? Quando o adolescente homem, a criança homem, ele vai crescendo, ele fica descuidado com relação à parte do pediatra. Ele faz um acompanhamento com o pediatra e nesse meio tempo aí após a puberdade, ele não faz esse acompanhamento que nem a mulher vai no ginecologista, né? Então, a mulher tem esse hábito de acompanhar com o ginecologista logo que ela entra na primeira menstruação. E o homem fica desassistido por conta desse tipo de situação. E é onde que a gente acaba se perdendo de estar acompanhando essas crianças, esses adolescentes, né? Doutor, qual que é a idade certa, se tem, da saída do pediatra para o urologista? No início da puberdade. A partir do início da puberdade, nós vamos acompanhar e tirar todas as dúvidas do adolescente sobre a parte de crescimento pubiano, de tamanho do pênis, né, do desenvolvimento corporal. Então, essa é a fase que a gente tem que estar acompanhando o adolescente logo na entrada que ele sai do pediatra. Quais são as maiores dúvidas desses jovens? Principalmente, hoje a gente vai sempre estar acompanhando sobre doenças sexualmente transmissíveis, né, as ISTs. Então, a gente vai tirar dúvidas com relação à parte de relação sexual, tamanho de pênis, que é muito comum essas dúvidas aparecerem também. E a importância também de a gente estar acompanhando os pacientes do ponto de vista de infertilidade, né? Muito se sabe que a varicocele é uma doença que dá nos testículos, é a principal causa de infertilidade no homem. Então, a gente vai tirar essas dúvidas, fazer o diagnóstico no consultório, examinar. E é muito importante também a gente falar sobre também o tumor de testículo, ensinar para o paciente, adolescente, como é que se autoavalia o seu testículo, porque essa sim é o principal câncer nessa faixa etária. Doutor, quando a gente fala de doenças sexualmente transmissíveis, os jovens, eles se protegem ou realmente hoje o uso de preservativo não está tão comum como deveria? Na minha experiência que eu vejo no consultório, as pessoas mais jovens, elas têm uma preocupação maior do que as pessoas a partir do momento que elas vão ficando mais velhas, né? Mas essa importância de falar da camisinha, de utilizar a camisinha, isso é mandatório no nosso consultório, né? Explicar para o paciente a importância de estar usando a camisinha, de se proteger, não só como doença sexualmente transmissível, ou de ter uma gravidez inesperada no começo da vida, né? Que isso também é um grande problema que pode desestruturar as famílias. Agora, o senhor falou aí, o jovem ele se cuida mais do que a pessoa com uma idade mais avançada? Por quê? Eu acredito que sim. Hoje eu vejo muito assim idosos, né? Que esses sim não usam camisinha de jeito nenhum. Né? Os adolescentes acabam sendo mais caxias desse ponto de vista de usar o preservativo, apesar que a gente tem que ficar frisando o tempo inteiro. Nossa. E quais são os problemas mais comuns que os jovens enfrentam, doutor? Os problemas mais comuns que os jovens enfrentam, né, do ponto de vista são as doenças sexualmente transmissíveis, né, as infecções sexualmente transmissíveis. Né, deixou de usar a camisinha, acabou pegando alguma doença. Então, essa é a grande procura no nosso consultório. Né? Em segundo lugar, vem dúvidas sobre tamanho de pênis, sobre ereção, sobre ejaculação precoce, que é muito comum também. Agora, nesse caso, o jovem tem muito receio, às vezes, essa vergonha de discutir esses assuntos? Quando eles aparecem no consultório, eles chegam com uma certa vergonha, mas no decorrer da consulta a gente vai conversando e esse gelo é quebrado. Né? Então a gente consegue tirar todas as dúvidas sim. A primeira barreira é ir no consultório. Né? Depois que o paciente vai, tem vários pacientes que continuam acompanhando com a gente, vão tirando dúvidas. Então, no primeiro momento, eu acredito que é meio complicado para o homem, para o adolescente, falar abertamente com uma pessoa que ele não conhece, mas a partir do momento que ele vai criando confiança, a gente vai conseguindo estabelecer esse laço. Agora, doutor Pedro, essa conversa deveria começar em casa. Mas isso acontece ou os pais ainda estão mais afastados quando se trata dessa questão das doenças sexualmente transmissíveis, da educação sexual do jovem? Eu acho que com relação à doença sexualmente transmissível, os pais até orientam os filhos a usar camisinha, né?
Mas essa parte sexual, propriamente dita, da ejaculação precoce, da disfunção erétil, que é muito comum no adolescente, eu acho que esse assunto não é muito bem debatido entre pai e filho, entendeu? E eu acho que isso fica acabando, é uma das queixas principais também que os pacientes vêm aqui no consultório para falar principalmente desse tipo de abordagem que talvez eles não tenham essa intimidade com os pais. O jovem, então, ele tem mais liberdade com o médico do que com a família? Eu acredito que sim, com relação à parte de disfunção sexual, com certeza. Isso é ruim? Eu acredito que se ele se abrir com os pais, né, explicar o que está acontecendo, muitas vezes os pais, pela experiência que eles já têm, né, eles podem quebrar vários paradigmas ao ponto que essas dúvidas não precisam ser sanadas talvez no consultório, mas essa importância de vir no urologista, né, no médico ou especialista nessa parte, vai quebrar todos os paradigmas, vai explicar para o paciente a importância e os cuidados que ele deve ter. O senhor falou em disfunção erétil, isso acontece entre os jovens? É muito comum, principalmente a disfunção erétil psicogênica, né? A ansiedade de performance durante a primeira relação sexual gera um nível de ansiedade muito grande no adolescente. Então é muito comum pacientes ter disfunção erétil, ejaculação precoce, primária, né? É uma das causas principais que eles acabam procurando a gente também. E qual é a saída para isso? Tem muitas coisas, uma boa conversa, atividade física, se alimentar bem, né? Explicar para o paciente que é só uma ansiedade, que ele tem que controlar essa ansiedade. Muitas vezes a gente encaminha para o psicólogo, né, para estar fazendo esse acompanhamento também. Em alguns casos, até mesmo tem alguns casos que precisam de medicação, principalmente do ponto de vista de ejaculação precoce. Certo. Doutor, quando a gente fala nessa educação sexual, os jovens eles estão começando mais cedo nas atividades sexuais ou não? Na minha visão, que eu acompanho no consultório, parece que sim, né? Cada vez mais, eles estão fazendo relação sexual cada vez mais cedo. É a minha experiência, pelo que eu converso, né? Eu acho que pornografia, hoje tem muito acesso, né, a conteúdos que acabam estimulando eles a iniciarem cada vez mais cedo. E isso é ruim, esse acesso todo, porque hoje na internet você encontra o que quiser. Isso é ruim ou é bom? É muito ruim, né? Principalmente a pornografia. Hoje a gente vê casos, né, de pessoas viciadas em pornografia e isso atrapalha muito o desenvolvimento sexual do adolescente, do paciente. Pode estragar bastante a relação sexual no futuro. E esse vício, como é que pode ser contornado? Esse vício pode ser contornado explicando para o paciente que isso pode ser maléfico, né? Tentando contornar, muitas vezes a gente necessita até mesmo encaminhar para o psicólogo para tentar quebrar essa barreira, porque é como se fosse droga mesmo a pornografia hoje, né? O excesso de pornografia pode gerar uma situação psicológica muito grave ao ponto que o paciente fica realmente dependente desse tipo de situação. E isso pode começar também já na adolescência? Pode começar na adolescente, pode começar na fase adulta, né? Isso a gente pega bastante. No caso da adolescência, os pais podem fazer alguma coisa no sentido de tentar evitar ou tentar descobrir ou bloquear, talvez? Eu acho que a melhor forma de a gente conseguir esclarecer isso para o adolescente é a conversa. É conversar que não é interessante estar fazendo uso desse conteúdo, né? Explicar que o excesso desse tipo de conteúdo vai gerar uma visão distorcida de como que uma relação sexual deve acontecer. Eu acho que a melhor conversa é os pais terem essa conversa aberta com os filhos e, na dúvida, procurar a gente, o urologista, que é o especialista dessa parte. Tá certo. Dr. Pedro Henrique Lemos Moreira, urologista, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Agora Goiás. Obrigado pela consulta. Um abraço para o senhor, bom dia. Bom dia, obrigado, Jordevar, pela oportunidade. A gente está esclarecendo um tema tão importante que é a saúde do adolescente. Tá certo. Volte mais vezes. O Agora Goiás vai mostrar para você agora que o turismo aqui no nosso estado, gente, vem crescendo e crescendo muito. Está gerando emprego, está gerando renda e como forma de reconhecimento dessa importância desse setor, foi realizada no plenário Iris Rezende uma solenidade por iniciativa do deputado estadual Coronel Adailton, em homenagem ao Dia Mundial do Turismo e ao Dia Estadual do Turismólogo. Para comemorar o turismo, o deputado Coronel Adailton realizou uma sessão solene em reconhecimento aos profissionais da área. Goiás hoje está alcançando altos patamares nas atividades de turismo realizadas no nosso estado e atraindo cada vez mais pessoas para virem para cá, com segurança pública de muita qualidade, primeiro lugar em segurança pública no país, com a educação campeã no nosso país, primeiro lugar no IDEB agora em 2024 e é assim que nós continuamos fazendo.
fazer com que o turismo também em Goiás venha a ser o primeiro lugar do Brasil. Para nós é uma honra, né, estar aqui nesse momento comemorando esse dia, né, dia 27, comemorando antecipadamente, mas muito honrados mesmo por estar juntos, unidos nesse congraçamento, para a gente poder refletir um pouco sobre a atuação profissional, sobre o nosso papel para a sociedade e, é lógico, né, colocar o turismo no patamar que ele merece. Celismar destacou como iniciou na pesca esportiva. Já tem aqui 40 anos que eu comecei como pescador com meu pai, que me trazia para pescar na beira dos rios aqui de Goiânia, Corumbá, Serra da Mesa. E aí criei gosto e estou trabalhando na área desde uns 10 anos já. O deputado ainda destacou as cidades turísticas do nosso estado de Goiás. Nós temos a Chapada dos Veadeiros, temos o Parque Nacional das Emas, o Parque Nacional das Cavernas, lá do Terra Ronca. Nós temos o Lago de Serra da Mesa, temos o belíssimo Rio Araguaia, que é o Mar dos Goianos, onde nós praticamos a melhor pesca esportiva do Brasil, o circuito de pesca esportiva Gigantes do Araguaia e também nos nossos lagos, o circuito de pesca esportiva do estado de Goiás. Olha, parabéns ao turismo que não para de crescer aqui no nosso estado, gente. É impressionante como Goiás é lindo, né? Você tem cachoeira, você tem cidade histórica, tem até o turismo religioso, né? Que está crescendo muito. Nós temos Trindade, a paróquia Nossa Senhora da Assunção também entrou aí nesse roteiro turístico religioso. Isso é muito importante. Olha, você merece conhecer Goiás. Se você é do estado, viaje. Se você é de fora, venha para cá, porque tem muita coisa boa aqui que a gente precisa conhecer. Agora, a gente está dedicando boa parte, eu falei no início do programa, sobre a questão da doação de órgãos e de tecidos. A importância disso tudo, né? A Assembleia está abrindo as portas para esse debate. Ontem mesmo nós tivemos uma discussão e é claro que a boa parte dessa discussão vem de pessoas que atuam de forma voluntária. É o caso do Guilherme Calafiore, que está aqui com a gente. É da área jurídica da Assembleia Legislativa, mas é um voluntário. Sempre que tem ações voluntárias, o Guilherme está ali no meio. Não é isso, Guilherme? Bom dia para você. Bom dia. Parabéns. Bom dia a todos que nos assistem do Agora Goiás e obrigado por essa oportunidade. Elias, fecha na camisa dele ali, eu quero mostrar um negócio aqui, porque veja só, ele já veio com um crucifixo ali, diga sim à doação de órgãos. Essa campanha que tem o auge dela, ela deveria acontecer o ano inteiro, mas setembro é um período dedicado a isso, né? Diga sim à doação de órgãos, sempre. Diga sim sempre. E nós precisamos de começar a conversar em casa, com as crianças, com os adolescentes. Quanto mais cedo nós abordarmos isso em família, mais naturalmente nós trataremos deste tema tão caro a todos nós, porque é muito importante, porque quando nós doamos órgãos, nós vamos humanizar a nossa existência, porque nós vamos estar pensando na figura do outro. E isso tem que nascer dentro das famílias. A família está discutindo isso hoje ou não? Eu não acredito na discussão familiar sobre isso, porque nós temos um entrave muito grande. Goiás, que figura aí no ranking das coisas boas, nós também figuramos nesse ranking de coisas não tão boas que as autoridades e todos aqueles que... As pessoas, não só autoridades, não, mas também as autoridades religiosas também, poderiam participar e fazer com que essa campanha fosse mais ativa. Nós temos aí 62% das pessoas dizem não, famílias, né? Desculpa, famílias, dizem não à doação de órgãos. Isso é um absurdo. E nós temos aí... E a média nacional é melhor que isso. Não, a média nacional, nós temos o Paraná e nós temos Santa Catarina com 23%. 23%. Isso quer dizer 23% de não. 77% dizem sim. De sim. Então, nós estamos discrepantes da média nacional e nós estamos com números, desculpa, mas eu vou usar essa palavra, absurdos. Falta de humanidade. Às vezes nós somos muito solidários com relação à seca, tem incêndio, tem catástrofes. Goiás sempre fala sim, vamos lá e vamos ajudar. Mas quando eu falo na doação de órgãos, nós estamos ficando lá atrás. Nós estamos parecendo... Tem números no Brasil, inclusive, mais alarmantes, tipo o Acre, com
73% de não. O Guilherme, parece que quando a gente fala da doação de órgãos, a gente discute apenas o doador, mas a gente não aborda a solidariedade de quem vai receber, né? Exatamente, porque nós temos uma fila incrível de pessoas que precisam de órgãos, todos os órgãos e tecidos, né? Porque nós estamos falando de forma geral da questão de doação. Em vida a gente pode doar a medula, nós podemos doar sangue, que está faltando sangue aí no Hemocentro, está faltando sangue. Leite materno. Leite materno, nós precisamos doar o rim, o fígado, o tecido do pulmão, essa coisa toda em vida. Agora, depois da morte, aí nós podemos doar um monte de nossos órgãos que vão servir para quê, Jordevar? E o pulmão pode ser doado até para mais de uma pessoa. Exatamente. Ele é um órgão que pode salvar muitas mais pessoas. Não só o pulmão, mas o coração, que às vezes as pessoas sempre ficam centradas na questão do coração, né? Nos corações tem as válvulas podem ser doadas, outros tecidos periféricos podem ser doados e podem salvar vidas. Fígado, rim. Fígado, rim. E às vezes a gente fica preso, por exemplo, nós tivemos agora um caso recente que foi o Faustão. Todo mundo, o Faustão foi lá e fez o transplante em poucos dias. Eu quero só chamar a atenção, porque o Brasil é um dos países que tem no planeta Terra uma das legislações mais modernas com relação à doação de órgãos. Então ele não furou fila? Não tem como, porque existe sempre um protocolo a ser seguido. Depende do risco de vida que ele estava. Nós tivemos agora recentemente um trabalhador rural que ninguém conhece. Ele não é o Faustão, então ninguém fala dele. Ele veio da Bahia, veio aqui para Goiás, fez fazer tratamento porque não tinha condições de fazer esse tratamento lá na Bahia. Teve aqui e a situação dele ficou muito precária. Ele foi transferido para São Paulo e fez o transplante em 10 dias. Mas ninguém fala nele, né? Porque ele era um trabalhador rural, um homem lá de Jaborandi, na Bahia, e a gente lembra só da questão do Faustão e pensa que o Faustão furou fila. Mas uma coisa muito importante que, para quem eu falo, quem me ouve, nós temos a legislação mais evoluída no mundo e tem mais uma coisa, todos os transplantes são feitos de forma gratuita, olha só, gratuita, o SUS é que faz o transplante. Essa questão, por exemplo, às vezes, no Faustão, ele fez lá no hospital, no Einstein. Ele fez, mas o órgão chegou até o Einstein, graciosamente foi feito. Ele pagou a questão de médicos lá. Mas quem faz os transplantes no Brasil, 88% dos transplantes feitos no Brasil são feitos pela rede pública, que é a rede pública mais capacitada para fazer esse tipo de trabalho. Guilherme, eu queria saber de você essa campanha, diga sim à doação de órgãos. Como é que a gente tem que fazer para vencer essa resistência das famílias que já passa ainda, infelizmente, 60% que dizem não? Como é que a gente vai vencer isso? Dizem não. Nós temos que trabalhar a conscientização. Principalmente, eu acredito, isso aí é uma forma particular minha de pensar, né? As autoridades religiosas. Eu acho que o padre, o pastor, aquele preletor lá do seu comunidade espírita, as pessoas do candomblé, eu estou falando de forma geral, estou falando para todas as pessoas, não são só os católicos, não. Todos nós precisamos tomar consciência e fazer realmente uma campanha, chegar ao ouvido das famílias e verdadeiramente, porque quando a família vai doar, o médico atesta a morte cerebral, não há mais nada o que fazer. Porque tem gente que ainda tem dúvidas sobre a questão da morte cerebral, dizendo, mas tem a morte cerebral, mas ele ainda tem chance. Não tem, né? Não tem chance. O Brasil tem um protocolo incrível. Inclusive, só o Brasil tem esse protocolo para atestar a morte cerebral. Porque depois de atestada a morte cerebral, ainda faz exames para ver se há movimentação de tecidos, de células, essa coisa toda. Só o Brasil adota esse protocolo.
ele é um protocolo rigorosíssimo. Então as pessoas que forem doar, as famílias que forem doar, não precisam de ter medo, que vão estar salvando vidas das outras pessoas. Diga sim. O Guilherme, inclusive, gente, além de fazer parte voluntariamente desse trabalho, ele nos ajuda aqui no programa, não é isso? Inclusive tem novidades para amanhã, não tem? Amanhã vai ter um pessoal que vai vir aqui, uma família. Uma família, eu acho muito importante eu falar para você, porque, Jodevar, essas pessoas, elas tiveram um filho, o Cauê. Deus deu-lhes a chance de serem pais do Cauê. Mas agora Deus faz do Cauê vida para outras pessoas. Então a vida da Rita e do seu esposo, que virão aqui amanhã e falarão com você, eles também estão transmitindo vida para outras pessoas, porque eles estão salvando outras vidas. Eu acho isso muito importante, isso que tem que ficar na mente das pessoas, esse legado. Nós estamos aqui para fazer algo de importante para a comunidade, para as pessoas. Tá certo. Eu quero te agradecer muito, inclusive, além desse assunto que nós vamos trazer amanhã, o professor Jefferson já está organizando também para que na segunda-feira a gente traga um neurocirurgião para falar mais sobre a morte cerebral, que ainda tem muitas dúvidas, tem muitos mitos. Então, o especialista nesse assunto vai estar aqui com a gente para tirar a dúvida que você tem sobre essa morte cerebral. Existe saída? Depois que teve a morte cerebral, o que acontece? Não é isso? Eu quero então agradecer ao Guilherme Calafiore. Guilherme, obrigado, viu, mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho voluntário, que é muito bonito. Jodevar, eu que tenho que agradecer a você e essa casa, agradecer também todo esse aparato técnico que você tem aqui. Eu não vou nominar pessoas que são todas caras a você e a mim, eu poderia cometer alguma injustiça, mas agradecer também esse telespectador que pode levar para as outras pessoas tudo essas entrevistas boas que você tem feito aqui no seu programa Agora Goiás. Eu tenho que parabenizá-lo. Então, para nós é uma honra, claro que a gente faz aqui em equipe, né? E eu sempre gosto de citar algumas pessoas. Algumas estão aqui junto com a gente, né? Isso. O nosso amigo Elias, né? Está aqui cuidando de toda a parte da imagem. Professor Jefferson Ângeles dá vida ao nosso programa. O Wilker está ali para levar até você a imagem e tudo. E são várias outras pessoas também que estão com a gente. Então, a gente agradece a essas pessoas a gentileza, né? E é muito bom ter essas pessoas do lado, né, Guilherme? Muito bom. Essa equipe é a razão de sucesso. Abraço para você. Gente, vamos seguindo agora, sessão ordinária na Assembleia Legislativa. Ontem, na sessão ordinária, muitas matérias foram aprovadas. Entre elas estão: os destaques vão para a criação do Bolsa Artista e também a semana para a valorização das cidades do entorno do Distrito Federal. Murilo Santos traz os detalhes para a gente. Matérias que tratam do Bolsa Artista, Bolsa Profissionalizante para estudantes e o Programa de Crédito Social foram aprovadas em definitivo na sessão ordinária desta quarta-feira. Seguem agora para a sanção da governadoria. Encerrada a votação, aprovado o projeto, 21 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado à secretaria para que providencie o seu autógrafo de lei. Da deputada doutora Zeli, foi aprovada a semana de valorização das cidades do entorno do Distrito Federal. Durante as discussões de matérias, o deputado doutor Rodrigo Fernandes defendeu o circuito goiano de vaquejada. Nós apresentamos esse projeto de lei que cria esse circuito e chama a atenção dessa respeitada casa para que nós possamos, no arcabouço jurídico, colocar e valorizar esse esporte que merece e vale a pena porque são profissionais valorosos que fazem com que esse circuito e, acima de tudo, esse esporte seja cultuado e referendado em todo o estado de Goiás. Vamos falar de futebol agora, vamos falar de esportes. Está chegando aqui meu amigo Hugo Duarte, se aprontando aqui na cadeira, porque tem muito assunto importante. Bom dia para você, amigo. Bom dia, Jordevar Rosa. Tudo bem? O Vila Nova, Atlético e o Goiás, compromissos aí fortíssimos esse final de semana. Você quer começar com Libertadores? Libertadores. É? O Botafogo está bem no Brasileiro. Ontem eliminou o São Paulo, empatou o jogo 1-1 e venceu nos pênaltis por 5-4. E o Atlético Mineiro
bateu a equipe do Fluminense por 2-0, tinha perdido por 1-0 e classificou, juntamente com o River Plate, que bateu o Colo-Colo por 1-0. Então, 3 equipes classificadas. Agora, Flamengo joga hoje com o Pearol para ver quem vai classificar. Você quer ver? Wilker, qual imagem que você tem aí da Libertadores? Você pode colocar aqui que a gente já vai comentar, porque futebol é boa imagem, é bom, eu gosto de ver gol, é disputa por pênalti, porque é sempre interessante quando a gente mostra a imagem para o nosso telespectador. Mas vamos reviver aqui, por exemplo, a que fase que nós estamos na Libertadores agora? Agora vai para a semifinal, dependendo do Flamengo hoje. Sobraram 4, então. Até agora sobraram 3. O Flamengo hoje joga com o Pearol, perdeu por 1-0 no Maracanã, e se não vencer, o Flamengo estará eliminado. Se empatar, estará eliminado. Então hoje temos mais já tá o quarto colocado aqui, rapaz, ó. Fogão tá demais. Foi Botafogo e São Paulo, isso? Botafogo e São Paulo, 0-0 no Newton Santos e ontem 1-1. Aí foi para os pênaltis, o Botafogo foi mais feliz. O Botafogo está bem da Libertadores, está bem no Campeonato Brasileiro, não está? Isso. O ano passado estava bem até um certo ponto, né? Depois. O ano passado foi 15 Cavalo paraguaio. Hoje está um cavalo brasileiro. Aí, o Botafogo saiu na frente, né? 0, né? Olha aí. Rapaz, são umas... Muito bom. Você lembra aquela frase que você sempre fala? Se não tiver falha, não tem gol. Se não tiver, era 0-0. O goleiro também espalmando para o meio. Foi falha de tudo quanto é lado, né? Aí tal. Mas foi um jogaço, assistir esse jogo. Outra falha, pensa, rapaz. O time do Botafogo é muito bom. Ele tá, muito bom, não é? Ele está com condições de ser campeão brasileiro. E vai lutar pela Libertadores também. Olha que bagunça na área, rapaz. Olha só, o São Paulo deu uma roxa, hein? Não, o jogo foi equilibrado. Foi equilibrado, foi. Foi empate. Muito bom. Só que um detalhe, o Lucas, ele errou um pênalti durante o jogo. Se ele tivesse feito, o São Paulo teria classificado, né? Aí, ó, aí foi pênalti. Foi pênalti aí, não foi? Bateu na mão, mas aí o árbitro, para mim, foi muito rigoroso, né? Olha lá. Uma bagunça daquela. Parecia que tava uma vontade danada para dar um pé. Olha lá, olha o que o Lucas fez. Nossa. Aí tava 1-0, né? Um jogo que vale uma vaga na semifinal. Aí, olha lá como é que ele bateu para fora, hein? Aí... Você sabe que eu não gosto dessa paradinha? Assim, tem gente que é especialista nisso, né? Mas virou um negócio de paradinha para lá, paradinha para cá. O Neymar faz aquela dancinha antes de... Olha como erra o Caleri, errou esse gol também. Não, aí tinha que... Aí não podia classificar não, né? Perdeu um pênalti, o Caleri perde esse gol que até eu faria. Mas aí agora vai ser o gol do empate. Vai, né? O São Paulo... Não, agora ainda não. Aí foi uma defesa do goleirão. Esse John aí vai ser convocado para a seleção. Vai? É John. É o goleiro do Botafogo. Bom goleiro? Olha lá o gol do São Paulo. Aí o Caleri subiu, empata a partida 1-1 e aí vai para os pênaltis. Rapaz, esse Caleri é muito bom, né? Mas ele errou o pênalti. Ele que errou? Ele errou. Não, dois jogadores O Lucas, engraçado, no jogo errou e nos pênaltis ele fez. Então, aí é que manda o jogador corajoso de personalidade. Olha lá. Errou. O Caleri bateu no travessão, foi o primeiro pênalti do São Paulo. O Caleri errou. Eu sempre tive uma dúvida. Você que sempre foi um grande goleiro. Qual que é o pênalti difícil de pegar? Jordevar, eu tenho uma polêmica, eu sou suspeito de dizer. Primeiro, pênalti, goleiro nenhum pega pênalti. O jogador é que bate mal. Se o jogador bater o pênalti bem batido, não tem hipótese. Qual é o pior pênalti para o goleiro? Vamos dizer assim, que é ruim para a defesa do goleiro. É aquele pênalti meia altura. Meia altura no canto. Não tem como o goleiro pegar. Até o que vai alto, se você conseguir dar um toquinho na bola, ela sai. Agora, meia altura, ela sobe e cai lá no ângulo, entendeu? E aquela rasteirinha no canto? Não, aquela é um dos pênaltis mais fáceis que tem. É mesmo? É mais fácil. Agora, só que tem um detalhe, pode escrever, goleiro nenhum pega pênalti. Se você reparar nos pênaltis que o goleiro pega, olha a batida do jogador. Sempre. Se bater bem, meu querido, não tem hipótese. Não. Bom, nós mostramos aí o Botafogo e o São Paulo. Qual que é o outro jogo que teve ontem que você falou? O Atlético Mineiro e Fluminense, né? Atlético Mineiro e Fluminense. Como é que ficou esse jogo? 2-0 para o Atlético Mineiro, ele reverteu, ele tinha perdido no Maracanã por 1-0, o Fluminense jogava pelo empate ou derrota de um gol de diferença para ir para os pênaltis, só que o Atlético Mineiro 2-0. Olha o jogador que era do Cuiabá, o polêmico. Como é que é o nome dele? Davis, né? Isso. Polêmico, aí foi lá e, olha lá, 1-0 Atlético.
Aí estava tudo empatado, né? Ia para os pênaltis. A bola ainda desviou no zagueiro, né, rapaz? Aí o goleiro sofre numa hora dessa, né? Canal 100, coisa linda. É? Lembra dele? Canal 100? Canal 100, aí, tá passando aí o Canal 100. Cinema, né? Antes de Lindo, começar né? o filme. Você lembra, Canal 100, né? lembro demais da conta. Cine Teatro Hollywood, lá em Morrinhos. Canal 100. E tinha o Cine São José também. Então aí a gente assistia, tá aí. Ele é muito polêmico, né? Então, se ficasse 1-0, pênalti, né? Mas aí, vamos ver o que o Atlético Mineiro fez. Olha lá. O que a defesa ficou olhando, né? E não estava impedido. A defesa vacilou. Esperou a bola. Exatamente. 2 gols dele? Era quem fez o gol. Mas virou ídolo lá no Atlético agora. Vira, não tem jeito, né? E com isso, então, mas já está definido as chaves ou vai ser sorteio? Não, o River Plate espera, deve ser River Plate e Atlético Mineiro, né? Classificou. E a equipe do Botafogo ou Flamengo ou Peñarol. Torcer pro Flamengo hoje, hein? Olha, é um jogo classifica difícil, mas não é impossível. O jogo vai ser aonde? Lá no Uruguai. No Maracanã, qual o Peñarol é o resultado venceu. que classifica o Peñarol venceu? Venceu 1-0 o primeiro jogo no Maracanã. O Peñarol joga pelo empate. Mesma coisa, o Flamengo vencer a diferença de 1 gol, pênalti. Diferença por 2, classifica. Pior que na casa do adversário, né? É surpresa demais. Só que o Flamengo tem um problema. Não é o time do Flamengo, é quem está sentado no banco de reserva, que é o Tite. Já está muito ruim, a torcida não suporta. E se ele não classificar hoje, para mim, o Tite não é mais treinador do Flamengo. Eu tenho sentido o Tite um pouco ultrapassado. Na seleção brasileira, um treinador que não mudava o time, estava perdendo, ele não fazia alteração tática, nem sequer trocava jogador. Você falou uma coisa muito importante. O Tite é aquele treinador estudioso e futebol é simples. Essa coisa de estudar o futebol, treinador é simples. Ele precisa saber ter leitura de jogo, né, o que está acontecendo no momento, e saber substituir e escalar. E isso o Tite tem dificuldade com aquele plantel do Flamengo, que qualquer um que você jogar a camisa para cima e pegar, pode entrar em campo. Pode entrar. Pode entrar. Você já esteve lá, conhece bem. Deixa eu te 8 perguntar anos. um negócio. 8 anos lá? Sim, mas na minha época era Zico, era Leandro, era Mozart, era tá judiando, né? Era Tita, era Sócrates, eram esses caras que tinham também, né? Você tá judiando. Era o Raul no gol, era o Fidiol da Argentina. Eu era o Minhoquinha lá no meio. Ali foi naquela época que eu mais torci pro Flamengo, né? Pois é, que lá flamenguista de carteirinha, viu? Lá você comprava as coisas já acreditando na vitória do time, né? E, mano, pode até tomar um gol, mas vira. Virava. Ali era difícil até tomar gol, uma zaga com Mozart, Leandro, Mozart, Marinho e Júnior. Como é que faz? Raul lá no gol, depois trocaram pro Fidiol, o Hugo de vez em quando fazia umas partidas, né? Como é que jogava no meio desse povo? Vamos voltar pro futebol agora, para os times goianos. Como é que tá a rodada para esse final de semana? Olha, a rodada é complicada. O Goiás joga amanhã, às 21h30, contra o Curitiba, que se o Curitiba vencer, ele entra na briga para subir, porque ele vem de vitória. O Goiás, precisa dizer a situação que se encontra, o Curitiba favorito. Vila Nova joga em casa, essa é a alegria do torcedor. Joga em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, acredito na vitória do Vila, para continuar brigando. O Vila saiu do G4, precisa vencer o Botafogo. E para mim o Atlético, rebaixado já, joga contra o Corinthians, o Fluminense. Fluminense. No domingo. Eu quero voltar no Vila. O Vila tem um jogo depois que é aquele. Se ele quiser voltar para o G4, ele precisa ganhar no Mirassol, né? O Vila joga contra o Botafogo, depois o Mirassol e depois o Clássico contra o Goiás. O Mirassol é aqui? Lá. Ele precisa ganhar. Se ele ganhar, porque o Mirassol tá no G4, né? Tá no G4. O Vila não pode nem sonhar em empatar ou perder para Botafogo de Ribeirão Preto. Teoricamente, ele vai vencer, porque ele não perde em casa. O problema do Vila chama sair fora de casa. Esse é o problema do Vila. E time que não ganha fora, não pontua fora, não sobe, não. Porque a gente está falando do Vila, que é a única esperança, porque o Goiás está mais perto da zona de rebaixamento que da zona de classificação. O Goiás ele não vai ser rebaixado. Isso aí também pode esquecer. Agora, subir também, as chances são pouquíssimas. A não ser que ele dispare agora diante do Curitiba e vença aí 6, 7 jogos, aí ele tem chance. Difícil. Ou daqui a pouquinho tem o Alegre Esporte, às 11 horas, Túlio Isaac, Hugo Duarte e Renato Sobrinho e Lucas Nogueira. Timaço, hein? Opa, falta Tem você. alguém no departamento médico? Ninguém. Não? Só estamos tentando contratar o Jorge Avar Rosa, mas está um pouco difícil. Não, mas a negociação é fácil. É fácil? É fácil. Tá certo. É um jogador barato. Vamos continuar. Não, é caro, não é barato, não. Abraço, Hugo. Grande abraço para você.
Ontem eu estava acompanhando, você sabe que tem um Instagram lá em Morrinhos, se chama Morrinhos, _Goiás, _Brasil? Estou lá. Você está lá, né? Só imagens bonitas da cidade mais bonita de Goiás, que é Morrinhos, né? A nossa terra natal. Abraço para você. Outro. Olha, os servidores da Assembleia Legislativa participaram de um curso de capacitação nos processos de contratações. Você vai ver agora como o curso está contribuindo para melhorar a eficiência do trabalho aqui dentro da Assembleia. A reportagem é da Maristela Ramos. O Alego Digital é um sistema utilizado pela Assembleia Legislativa para organizar toda a estrutura administrativa. Para atualizar os servidores sobre as novas funcionalidades da plataforma, a Escola do Legislativo realizou um curso ministrado por Daniel Rangel. O professor ressalta a importância das oficinas feitas pela casa, destacando que o objetivo é aprimorar o trabalho dos profissionais do Parlamento goiano. O Sistema Alego Digital é um sistema que existe na casa desde 2022, que foi contratado no final de 2021, e ele hoje abarca toda a parte processual, administrativa e legislativa da Alego. Na parte do administrativo, nós começamos primeiro e iniciamos também o processo de mapeamento desses processos para que eles possam ter um resultado mais efetivo, serem melhorados para que a casa tenha práticas mais profissionais. O curso é voltado para gestores e fiscais de contratos. A expectativa é que todos saiam ainda mais preparados para enfrentar os novos desafios no sistema digital. É uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia, então, assim, contribui muito para mim, né, que estou chegando, e para os colegas também dentro do setor sobre a dinâmica do nosso trabalho no dia a dia, né? E eu vejo que a gestão atual, ela se preocupa muito em trazer sempre cursos, não só na questão de gestão de contratos, a gente pode sempre ver no portal da intranet, sempre a Escola do Legislativo está trazendo novos cursos, e para nós, diretamente com gestão de contratos, aprender a cada vez mais mexer no Alego Digital, se aprimorar nesse sentido é muito importante, com certeza, para o servidor e também para a gente servir melhor à população. Olha, ontem foi o tradicional dia do almoço cultural aqui na Assembleia Legislativa. Sempre, claro, né? Contando com boas músicas. Nós vamos descobrir qual foi o artista que se apresentou ontem na reportagem do Paulo Vitor. Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom. Edu Ribeiro foi o convidado do almoço cultural desta quarta-feira. O evento, realizado no 3º piso da Alego, foi palco para o show do cantor, compositor e músico de 43 anos, natural de Presidente Prudente, São Paulo. Goiânia, igual a gente fala, é aquela referência musical, né? Essa cidade que é tão eclética, tão rica musicalmente, e uma honra para mim poder estar aqui participando desse projeto do almoço cultural. O cantor preparou um repertório diversificado. Eu preparei um repertório assim, bem eclético e que tem um pouco a cara aqui da Assembleia Legislativa, né? Então o pessoal vai poder conferir um pouquinho do sertanejo misturado com o pop ali e alguma coisa de música raiz também. O pessoal vai poder curtir hoje aí com a gente. Emiliana Pereira, responsável pela seção de atividades culturais, destacou a relevância do trabalho desenvolvido. Um espaço muito importante na qual o presidente Bruno Peixoto tem fortalecido a cultura aqui no nosso estado, o presidente também da comissão, o deputado Mauro Rubem, e a gente está aqui de portas abertas para quem quiser participar, e você, parlamentar, você que está passando aqui pela casa, servidor, vem aqui curtir esse momento de descontração. São muitos bons os artistas que se apresentam aqui na casa. Gente, por hoje é só. Quero desejar para você uma boa quinta-feira. Amanhã a gente vai voltar ao vivo com muito mais informações no nosso programa Agora Goiás, aqui no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia. Um abraço e até amanhã.